Olá pessoal, meu nome é Márcia Amêndola, falo aqui pelo Instagram do canal Psi, e para quem quiser acompanhar essa série completa de estudo dessa obra de Anoushka Korczak, Como Amar uma Criança, sugiro que vá no YouTube, tá tudo lá, já na sequência direitinho, leitura comentada dessa obra, e dá para acompanhar então desde o início, e tá no YouTube no meu nome, Márcia Amêndola, tá? Nós lemos o item 15, agora 16, é uma sequência de certa forma, porque ele diz o seguinte: se a mãe está traduzindo, está em conexão com esse bebê e ela consegue manifestar praticamente colocando ali todas as impressões, fazendo uma legenda dessa comunicação do bebê, que é através, muitas vezes, do choro, da dor, do incômodo, né? A gente leva a criança ao médico em caráter de emergência, vamos dizer assim, quando a gente identifica que há um mal-estar, né? No caso, o bebê não estava conseguindo amamentar, o que é de extrema urgência, porque ele precisa se alimentar. Aí, nesse caso, ele fala: se a sutileza, a precisão de certas observações da mãe muitas vezes espantam o médico, que é o espanto dele, né, de perceber que o que a mãe percebe quase que de imediato, o médico leva certo tempo, porque ele precisa conhecer, precisa observar. E a mãe, estamos sempre falando da mãe aqui, lembrando do contexto, da referência que ele faz no livro, tá? Mas é o cuidador de referência, tá? Esse cuidador, esse adulto de referência, está conectado com a criança. Se ele está nessa sintonia, ele percebe ali todos os movimentos, as impressões, né, as comunicações desse bebezinho, né, que esse bebê faz por meio dos seus movimentos, suas expressões faciais, contorce o corpo, se está com dor, se está, né, satisfeito, enfim. Ele verifica que esse adulto ele está sensível, ele consegue traduzir, mas existem outros que não. E ele coloca a incapacidade de algumas mães para verem os sintomas mais evidentes. Ou seja, está ali, a criança está mostrando um desconforto, mas ela tem dificuldade. Então, existe isso. Não é generalizar, achando que todas as mães elas têm essa conexão, elas conseguem perceber tudo o que acontece com o bebê, traduzir esse comportamento, em uma linguagem. E aí ele faz uma série de perguntas. Desde que o bebê nasceu, que ele chora, a mãe diz. Eu não vejo nada demais nele, mas ele chora o tempo todo. E o médico vai fazer uma investigação, porque se essa mãe está percebendo que há um choro, mas ela não consegue conectar o que esse choro do bebê está querendo dizer, significa que a gente pode entender dessa forma que essa mãe não conhece o seu bebê. E o médico que não conhece de fato, porque não convive com esse bebê, ele vai ter que investigar. E aí, sem brincadeira, tem praticamente 3 parágrafos aqui só de perguntas. Que tipo de pergunta? Ele vai querer investigar de onde vem o choro, quando que acontece esse choro, né? Ele põe-se a chorar bruscamente e atinge de repente o paroxismo, né? Aqueles espasmos, né? A criança chorando, e aí fica, né? Ou começa a se queixar
fracamente antes de soluçar. Então, esses espasmos, esses soluços, é brusco ou é lentamente? Se acalma rapidamente ou não, ou demora? Quando? Depois de ter evacuado ou urinado? Então, ele está querendo saber se essa criança sente dor ao evacuar ou ao urinar. E se assim que ela, né, faz lá o xixi, o cocô, a dor passa, essa criança para de chorar. Então, veja o sentido dessa pergunta. Ele está buscando investigar, né, o que ele não tem a menor pista. A outra mãe deu a pista. Ele sente dor e é na gengiva. Aqui, ele chora. A mãe falou que ele nasceu e chora e não para de chorar. Chora o tempo todo e ela, de certa forma, disse que não vê nada demais. Ela não consegue identificar esse choro, ela meio que banalizou, né? É comum. E aí ele fala, tem vomitado? Cuspido a comida? Acontece de gritar de repente, inesperadamente, quando está no banho? Ou quando está vestindo? Ou quando levanta? Como que ele chora? É doce, soluçando, é com raiva? Tem gestos? Ele esfrega a cabeça? Então, tem que ver se essa criança leva a mão. Já perceberam que quando a gente sente dor, geralmente a gente tende a colocar a mão no lugar, na região que dói? Então, dor no peito, a dor de dente, né, a dor de ouvido, a gente vai colocando a mão no lugar onde dói. Então, é isso que ele quer saber. Se esse bebê coloca a mão no lugar onde, né, em algum lugar que talvez ali seja o ponto a ser investigado, se dói ou se não dói. Como é que está o movimento de sucção? Está mamando? Ele se acalma? Dorme? Dorme depois de chorar, dorme muito tempo, profundamente, acorda com qualquer barulho, mama de manhã, mama tarde, mama à noite. Ele chora, né? Antes, depois da mamada. Ele se acalma no peito. Por quanto tempo? Ele se recusa a mamar? E aí ele vai perguntando. E aí ele entra na discussão da dor. A dor não é só de barriga. Não são as únicas causas do choro de um recém-nascido. Ele está fazendo uma investigação, claro, para ver se a criança não está doente, se ela está com algum problema físico. Mas a gente sabe que se a criança está bem fisicamente, existe outra coisa, né? O tempo todo vamos enfatizar que o alimento não é só físico. Essa criança precisa do alimento emocional. Ela precisa da conexão, ela precisa do afeto, ela precisa se sentir amada, acolhida. Então, esse choro pode ser de falta de aconchego, de colo, de afeto. Então, ele diz, né? Você vai investigar tudo isso, boca, gengiva, arranhão, urina, náusea, sede, calor. Você vê que o médico está preocupado com as causas fisiológicas, está preocupado, né, com o corpo, o seu olhar é treinado para desvendar alguma doença física. O psicólogo, ele está, de certa forma, treinado a valorizar questões emocionais. A gente precisa conjugar isso, né? Trazer uma visão de que existem todos esses aspectos, fazem parte do desenvolvimento do bebê. E aí ele fala, até por causa de uma película de linho caída da gaiola de um canário. Então, vejamos que não é para colocar gaiola de passarinho em cima do berço. Nada, é melhor nem colocar objetos em cima do berço da criança, tá? Tem esses móveis, essas coisas. Toma muito cuidado para que nada possa cair no berço do bebê e isso ir parar na boca e até provocar, né? A gente sabe, né? A criança pode engolir, sufocar objetos pequenos. Esses cuidados nós temos que ter, tá? Mas aí
a questão aqui é desse olhar, de olhar o bebê. Então ele está chamando a atenção de uma mãe que não olha, que não se conecta, que o choro para ela pode ser qualquer coisa, ela não consegue traduzir esse choro. E isso gera também as consequências. Fala desse encontro, fala dessa relação, fala dessa condição de adulto que está ali para acolher, né, para cuidar, sem julgamento, é só constatando que existe isso. Então, uma visita de alguns minutos do médico, mas a gente tem que, né, tá observando que não é só o físico, é todo o desenvolvimento biopsicossocial, a criança, e espiritual também, pelos valores. Todos esses elementos têm que fazer parte de um conjunto, né, de olhar o ser integral, tá? Em todos esses aspectos que a gente tem que cuidar. Então, nós vamos seguindo com o livro no próximo encontro.